Boa tarde, meu bom Luiz, caros ouvintes da 88, boa tarde. O Padrinho de Jesus. Festejamos já o dia de João, nosso popular São João, o precursor que veio antes, Padrinho de Jesus Cristo. Louvado na Rua do Arião, em nossa cidade de Livramento, e na vizinha cidade de Dom Basílio. Porém, para qual deles é a festa? O João Evangelista, autor de um dos evangelhos, ou o João Batista, aquele que carrega o cordeirinho? Pouca gente se preocupa com essa distinção. O evangelista escreveu o Evangelho segundo João. Era o mais jovem apóstolo de Jesus. O Batista foi aquele que batizou o Cristo no Rio Jordão. Ele era primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias. E foi ele quem anunciou a vinda do Messias. Ele é que dá nome à festa deste mês. Junto com Santo Antônio, celebrado dia 13, e São Pedro, dia 29, formam a trilogia dos chamados festejos juninos. Juninos não é por causa de João, juninos é por causa de junho, o mês. Esse é o São João que se homenageia nesta época do ano. Coincidia com a colheita de milho na nossa região, época de fartura na roça. Hoje isso praticamente acabou. Tudo ficou resumido à manga. Mas São João virou apenas o nome da festa, do feriado. Poucos se importam com quem são ou foram os santos. Na tradição religiosa, a origem da fogueira, por exemplo, símbolo dos festejos, seria um acordo entre Maria e Isabel. Isabel, a mãe de João Batista, que estava grávida, perto de tê-lo, e combinou com Maria que quando João nascesse, ela avisaria acendendo uma fogueira. Liberação de água. A Agência Nacional de Água, conhecida pela sigla ANA, autorizou a liberação de água da barragem Luiz Vieira para Dom Basílio. Diz ser em caráter excepcional, a pedido da prefeitura daquele município. Mas fez isso justo no dia de São João, quando cresce o fluxo turístico de pessoas em áreas de lazer banhadas pelo Rio Brumado. Há pouco tempo, uma criança morreu afogada em dia de liberação de água num desses espaços, o tradicional Poço Preto, em Livramento. Alertada da imprudência e da inconveniência da data, a associação mudou para apenas 2 dias depois, mudou para o dia 26 de junho, que foi ontem, ou seja, mudou de sexta-feira para ontem, domingo. Mas ainda assim no período junino e no feriadão. Por que isso? E ainda mais, no dia 24 seria uma descarga por 3 dias, com 1.000 metros cúbicos de água liberados. Ao adiar, sem explicar, subiu para 4 dias e para 2.073.000 metros cúbicos, sem qualquer explicação. Convém observar que quem mais se beneficia desse desperdício, porque é um desperdício, joga água num rio que já está morto, não são os ribeirinhos de Dom Basílio, como alegado pela ANA. Ou não são apenas eles, são também e principalmente os ribeirões de Livramento, grandes produtores com megas reservatórios privados ao longo do Rio Brumado, entre Livramento e Dom Basílio. Isso todo mundo sabe. Outra treta. Há mais de um ano, a comporta da barragem do Paulo, construída só para atender Dom Basílio, está emperrada e de forma proposital, ou seja, de forma criminosa.
Pelo menos foi o que denunciou o próprio prefeito de Dom Basílio, Roberval Meira, em uma reunião da ANA. E essa comporta nunca é consertada. E nem a suspeita de crime é apurada. E o desperdício de água segue sem reclamação pelo Rio Brumado, hoje um rio morto e entupido. Boas notícias. A Prefeitura de Livramento anunciou recentemente a conclusão de um processo licitatório para pavimentar com paralelepípedos umas 20 ruas nos bairros Caiçara e Estocada da cidade. Inclusive a rua Josué da Silva Pereira, a Rua da Creche. O investimento total será de R$ 2.743.100 e alguma coisa reais. Os recursos são do governo estadual, através de convênio entre Prefeitura e a CONDER, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Foi publicada também licitação para pavimentar os núcleos urbanos das localidades rurais de Lagoa Comprida, Lagoinha, Itapicuru dos Batistas, Amoreira, Arrecife e Lourenço. Este projeto com recursos do governo federal, no valor de quase R$ 2 milhões. O prefeito assinou ainda a ordem de serviço, dentro dessa lista de boas notícias, para o início das obras de urbanização da Lagoa da Estocada, que inusitadamente foi rebatizada de Lagoa do Pau de Colher. Se falar Lagoa do Pau de Colher, ninguém sabe onde é que fica, né? Ou seja, é a nossa Lagoa da Estocada. O valor das obras foi orçado em R$ 3.372.000, também em convênio com a CONDER. Vamos, portanto, torcer pelo bom andamento desses projetos. E, por último, a comunidade cristã celebrou os festejos em louvor a São João Batista, o mais popular da trilogia dos festejos juninos, com Santo Antônio e São Pedro. Santo Antônio era de uma família rica, considerado um notável intelectual. Nasceu em Portugal, mas se fixou na cidade de Pádua, na Itália, pelo que veio a ser conhecido como Santo Antônio de Pádua. Teria morrido aos 40 anos, provavelmente em 1231. São Pedro, cujo nome original era Simão, folcloricamente eleito padroeiro das viúvas, é mais conhecido. Foi apóstolo de Jesus e considerado o primeiro bispo de Roma. Jesus o via forte como uma rocha e mudou seu nome. Não se sabe se de brincadeira, mas dizendo-lhe: tu és pedra, e sobre esta pedra edifico a minha igreja, passando-lhe assim a responsabilidade de propagar os ensinamentos cristãos. João Batista nada tem a ver com os festejos juninos, mas, por conta destes, tornou-se tão popular que muitos já esqueceram quem ele foi e o confundem com o João Evangelista. Foi um profeta, o João Batista, anunciador da vinda de Jesus, e tornou-se mártir ao ser preso e degolado por ordem de Herodes Antipas, para atender aos caprichos de Herodias, a amante do rei. Embalados pelo quentão junino, pela cerveja dos arraiás e as delícias das comidas típicas,
ou no encantamento da exibição de nossa moda nas noites frias de junho? Muitos ignoram a história desse santo, que chamava a atenção para as coisas de Deus e alertava as pessoas para os riscos da perdição mundana. Aliás, sempre ignoramos os profetas e os anjos que Deus nos envia para nos guiar. Chegamos aos absurdos, como degolar João Batista. E muito pior que isso, a humanidade também matou o próprio Cristo, o Filho de Deus. As alegrias juninas que balançam nosso corpo, as comidas típicas, o quentão, passaram. Agora, só no ano que vem. Então, até lá, talvez tenhamos algum tempo para cuidar do espírito, para cuidar da verdadeira alegria, que é aquela que vem de Deus. João Batista, João Evangelista, por favor, intercedam por nós. Meu bom Luiz, é o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde. Uma boa tarde.